Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e nós vamos continuar a nossa matéria de cálculo técnico. Nesse vídeo eu vou começar a falar de um assunto novo. Lembrando que a gente já passou aí por um pouquinho de geometria plana e geometria espacial, cálculo de perímetro, de área e de volume. Agora a gente vai começar a trabalhar com equações. E a gente vai começar a falar primeiro de equações do primeiro grau. Então, a gente tem que ter uma observação que muita gente tem dificuldade quando a gente começa a falar de equações, porque a gente tem aquela percepção de que, poxa, a gente está falando de matemática, matemática é número, o professor começou a colocar um monte de letra ali no meio, então começou a complicar. Enquanto estava trabalhando só com númerozinho, eu estava entendendo, começou a misturar aquele monte de letra, eu parei de entender. Então, a gente tem que começar a ter a ideia seguinte. A letra na matemática representa um número que a gente não conhece, um número qualquer, tá? E essas letras a gente vai chamar de incógnitas, tudo bem? Então, quando essas incógnitas estão presentes numa equação, vai ser possível a gente calcular o valor dessa incógnita, na maioria das vezes. Então, se tem uma letra, o nosso objetivo principal vai ser calcular o valor dessa letra, quanto que essa letra vale. Então, pensem o seguinte, uma incógnita normalmente está substituindo um valor desconhecido. E se ele é desconhecido, ele precisa ser calculado. Tudo bem? Então, toda expressão algébrica que contém incógnitas pode ser calculada através de uma igualdade. Então, vamos tomar um cuidado aqui, porque a gente já falou de expressões algébricas. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, do jeito que a gente já trabalhou e calculou. Tá? Então, eu tenho operação de adição, eu tenho operação de subtração, tenho uma operação de multiplicação, tenho parênteses. Quando eu resolvo isso, obedecendo a nossa ordem de resolução, as nossas regras, eu encontro que o valor dessa expressão algébrica é 27. No meu segundo exemplo aqui, eu tenho uma expressão algébrica com incógnita. Então, vocês percebam que eu acrescentei uma incógnita aqui, ó. Minha incógnita é x. Quando eu tenho uma expressão algébrica com incógnita, eu tenho uma equação. Porque, observem aqui, eu estou igualando o lado esquerdo da equação ao que tem no lado direito. E eu ainda não tenho resultado para nada disso. E o meu objetivo, quando eu tenho uma incógnita, é isolar o meu x e descobrir qual que é o valor dele. Essas equações podem ser classificadas de acordo com a quantidade de incógnitas que ela tem e com o grau dessas incógnitas. O que é o grau de uma incógnita? É a potência a qual a incógnita está elevada. Então, se minha incógnita está elevada à potência 1, eu tenho uma equação de primeiro grau. Se está elevada à potência 2, eu tenho uma equação de segundo grau. A 3, de terceiro grau. E assim por diante. Lembrando que quando a gente tem elevações à potência 1, essa potência não precisa ser representada. Então, esse x elevado a 1 pode ser simplesmente representado por x. A gente não precisa colocar o exponencial. Então, o primeiro tipo de equação que nós vamos trabalhar são as equações de primeiro grau com apenas uma incógnita. E essas equações de primeiro grau com apenas uma incógnita sempre vão poder ser escritas dessa forma aqui. AX mais B. Professor, mas você falou uma incógnita e aí tem 3 letras. Vamos pensar o seguinte. A letra representa números que a gente não conhece. Eu coloquei o A aqui e o B, que pode ser qualquer número real, tá? Então, para qualquer número real, aquilo ali vai ser verdadeiro. A minha incógnita continua sendo x.
Então, eu vou ter essa equação válida para qualquer número real A e B, desde que A seja diferente de zero. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar o meu A igual a 2 e o meu B igual a 6. E vou encontrar esta equação. 2 vezes x mais 6 igual a 0. Tá? Então, o meu A eu substituí por 2, o meu B por 6, pode ser qualquer número real, e o A diferente de 0, e eu passei a ter uma equação com uma única incógnita, e essa incógnita é uma incógnita do primeiro grau, porque a gente não tem nenhum exponencial no x, né? Se não tem nenhum exponencial no x, significa que esse x está elevado a 1. O objetivo de equações é que nós encontremos o resultado dela, o resultado da incógnita. Quanto que aquela incógnita vale para a equação ser verdadeira. Então, a gente está sempre procurando um valor da incógnita para a equação ser verdadeira. Esse valor, essa solução, a gente também chama de raiz. Então, quando a gente busca a raiz da equação, na realidade, a gente está buscando valores para aquela equação ser verdadeira. Vamos fazer o exemplo aqui com a nossa mesma equação, em que A vale 2 e B vale 6. Lembrando que a gente tinha encontrado essa equação, 2x mais 6 igual a 0, tudo bem? E a raiz dessa equação vai ser menos 3, porque se a gente trocar o x por menos 3, eu vou ter que 2 vezes menos 3 mais 6 igual a 0. Resolvendo essa primeira parte da expressão, eu vou ter que 0 é igual a 0. Vocês concordam comigo que isso é verdade? 0 é igual a 0. Então, isso é verdade. Então, quando eu substituir o x por menos 3, eu cheguei numa conclusão verdadeira da minha equação. A minha conclusão verdadeira é que 0 é igual a 0. Então, o meu valor correto para x é menos 3. Vamos ver outros exemplos. Se eu pegar a equação 2x mais 3 igual a 11, a minha raiz tem que ser o número 4. Então, o meu x vai ser igual a 4. Quando eu pego o número 4 e substituo ele no lugar do x, eu encontro que 11 é igual a 11. Isso daqui é verdadeiro. Então, nessa equação que eu pintei de amarelo aqui, o meu x, a minha incógnita, vale 4 para essa equação ser verdadeira. Outro exemplo. Observe o seguinte, ó, passei a ter um x elevado ao quadrado. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Nós não estamos trabalhando isso profundamente. Mas no exemplo que eu dei para vocês, fica claro que a equação tem como raiz o número 0. Porque se eu substituir x por 0, 0 elevado ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0. Então, eu vou ter que 0 é igual a 0 nessa equação. Isso é verdadeiro. Então, sem muito conhecimento de equação de segundo grau, neste exemplo aqui a gente ainda consegue encontrar o valor da nossa incógnita. Por fim, no meu último exemplo aqui, eu trouxe para vocês uma equação em que a gente encontra a raiz errada. Observem a equação. Vou pintar a equação de verdinho aqui agora. Observem a equação x ao quadrado mais 5x, que é a mesma equação de cima. Só que por algum motivo eu vou testar que a raiz é 2. Então eu substituo no lugar do x o número 2. Eu vou ficar com
2 ao quadrado mais 5 vezes 2 igual a 0. Quando a gente resolve isso daqui, a gente vai encontrar 14 igual a 0. Só que 14 não é igual a 0. 14 é diferente de 0. Então, é falso. Se é falso, 2 não é raiz dessa equação. Perfeito? Então, turma, isso daí foi uma introdução a equações do primeiro grau com uma incógnita. No próximo vídeo eu vou trazer uma resolução passo a passo para a gente ir criando e aperfeiçoando essas ferramentas de resolução de equações de primeiro grau. Até lá!